A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Pontos nos Is, o programa da RFM, hoje com o convidado Fernando Moura e Silva, presidente da Comissão Política Conselhia do CDS-PP, casado com 3 filhos. Tem um filho que é militar de carreira, um filho que é engenheiro civil e uma economista. Tem gosto pela literatura, convívio com amigos, à volta de uma boa mesa. Gosta de debater ideias e refletir também com os amigos espalhados pela Europa e nas organizações nacionais, desde a esquerda à direita, mas sempre com a matriz cristã. É presidente da FIDESTRA, Organização para a Formação e Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores, que é parceira da ESA, Organização da União Europeia, com os mesmos pontos base, não é? É também presidente do FTDC, Sindicato dos Trabalhadores Democratas Cristãos, tem uma comenda brasileira. Já foi sindicalista bancário, foi também deputado e é atualmente funcionário no Banco Santander. Assim sendo, a minha primeira pergunta é, mas afinal quem é Fernando Moura e Silva? Sim, de acordo com a apresentação que fez e está bem, não é? Julgo que está bem resumido, ainda que se podia multiplicar um bocadinho mais, mas está bem resumido. Não, de facto, eu sou uma pessoa acima de tudo que gosta de fazer, realiza-se fazendo, realiza-se participando. A minha vida sempre foi um bocado partilhada entre a vida familiar e a relação com os amigos. A minha vida profissional, portanto, preciso de trabalhar para viver, para o meu sustento, o meu e da minha família. Enfim, tenho uma origem relativamente humilde, não tive necessidades, mas de pais também precisaram de trabalhar para educar os seus filhos. Portanto, precisei de conciliar a minha vida profissional com a minha vida social, se quisermos, e também com a minha vida de formação, com a minha vida académica, e sempre me dei muito bem com isso. Julgo que me realizo trabalhando nas várias áreas ou participando nas várias áreas da vida social. Dou por mim, muitas vezes me avalio, analiso se prejudiquei alguém da minha relação, se prejudiquei alguém com a minha múltipla envolvência social, política, profissional, mas e quando interrogo as pessoas sobre isso, nomeadamente até a família, julgo que a família acaba sempre por sorrir, porque percebe claramente que se eu não fosse assim, também não estaria bem com eles. Isto realiza-me, completa-me e realiza-me, portanto sinto-me muito bem, sendo assim. Agora, podemos interrogar, mas há uma das partes que fica prejudicada, porque como é possível fazer tanta coisa e participar em tanta coisa, porque eu sou mais ainda. E tenho responsabilidades em todas essas organizações que mencionou e noutras mais. Eu tenho responsabilidades nas associações, em quase todas, em que participo como presidente da direção, o que me obriga aqui a um esforço de gestão do tempo muito grande, mas também na minha vida pessoal também tenho algumas responsabilidades enfim, que também me obrigam a ter aqui uma atenção e uma aplicação e uma dedicação muito grande, não só com a empresa que me paga, como é evidente, mas também com aqueles que dependem de mim, da coordenação, da gestão do meu trabalho. E não posso, enfim, de alguma forma, fugir a esta responsabilidade, porque também não gosto de prejudicar ninguém. Mas, acima de tudo, eu o que procuro, e penso que o faço mais ou menos bem, o que procuro é gerir bem o meu tempo. Isso é o grande problema da maioria das pessoas, é a gestão do tempo. Há um conceito que devemos dedicar 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo e 8 horas de descanso. E, se calhar, dada a minha maneira de ser, a minha natureza, se calhar consigo, em vez de 8, enfim, viver mais ou menos bem com 6 e vou-me partilhando, portanto, esse tempo que sobra por outras organizações. Então, pode falar-nos um pouco quando lhe surgiu esta curiosidade, esta envolvência na sociedade e também na política? Sim, eu desde muito cedo despertei para o interesse público, para a vida em sociedade, para a vida em comunidade. E muito cedo, ainda antes de 25 de Abril, portanto eu nasci em 1958, tenho 57 anos, feitos recentemente, no dia 2 de Março. Parabéns. Muito obrigado. E desde muito cedo despertei para a vida em grupo. Eu não consigo estar na vida sem a partilhar,
sem partilhar com a família, obviamente, mas com os amigos. Eu gosto de estar entre amigos, de facto. Eu acho que nada vale na vida, nem substitui esta relação, esta partilha com os amigos. Cada momento em que eu partilho com os amigos é um momento único. Vale mais do que todos os outros anteriores. Cada momento que eu partilho a seguir vale sempre mais do que o anterior. São sempre muito bons para mim esses momentos. E cedo também percebi, pela minha natureza, se calhar também pela minha formação, pela forma como fui educado, os meus pais também são muito sociáveis, se calhar também com alguma influência da nossa religião, que de alguma forma nos influencia para algumas crenças, para viver em comunidade, partilharmos em comunidade. Eu, de facto, tenho uma natureza humana de partilha e cedo despertei para a vida associativa. Ainda muito cedo, ainda antes do 25 de Abril, eu e mais 2 jovens, que depois se alargou a outros, criamos um movimento que chamou uma associação que chamava Associação Recreativa Abuinense. Mais tarde cresceu e hoje chama SAR, que é a Associação Recreativa e Cultural de Abuim. Mas muito antes ainda, jovens, na casa dos 15 anos, não é? Criámos essa associação. Isto porquê? Porque também já procurava corresponder a alguma falta de atividade que os jovens já sentiam naquela ocasião, quer de natureza recreativa, associativa, cultural, desportiva, e também sentia que os jovens não tinham muitas oportunidades de participar em grupo. Desde cedo despertei para isso de uma forma muito natural. E alimento-me disso. Alguns alimentam-se, enfim, do cigarro, de comer e beber todos precisamos, com certeza, mas outros têm outros vícios. Eu considero isto como um vício, que para mim é um bom vício. Claro que isto foi crescendo esta forma sempre ativa de estar na vida associativa, na partilha, levou-me, enfim, sempre que, nas minhas várias vivências, e com apelo muitas vezes dos outros, dos meus pares, não é? Enfim, apercebendo-se da minha disponibilidade, sempre me foram convidando para participar nas organizações em que estava de alguma forma ligado e atingi em todas elas, não só em algumas que já estive ligado, mas em todas elas atingi posições de algum destaque, nomeadamente ao nível dos órgãos diretivos. Sendo uma pessoa com sensibilidade social, como viveu o 25 de Abril de 74? Sim, eu cada 25 de Abril, sabe que esse que mencionou, ou de 74, ou os outros, eu, de alguma forma, o que está aqui em causa é a questão do 25 de Abril, sim, propriamente dito, mais do que o daquele ano que todos conhecemos como uma passagem de um Estado para o outro, que é, de certa forma, mais do que físico, é, de certa forma, mais psicológico, mais mental. É muito importante pela questão do modelo de sociedade que viemos a construir a partir do 25 de Abril de 74. Eu, naturalmente, vivi o 25 de Abril dessa época com muito entusiasmo, como naturalmente a maior maioria de jovens. Ainda que me tenha percebido, quase logo, de que alguns erros estavam a ser cometidos, mas isto também faz parte um bocado das revoluções. É reflexo um bocado das revoluções e da evolução natural. Felizmente nós corrigimos, andamos alguns anos socialmente a cometer alguns erros, politicamente a cometer alguns erros, corrigimos e acho que hoje vivemos num Estado democrático de pleno direito, em que toda a gente se manifesta, as organizações surgem todos os dias e, enfim, precisamos provavelmente de aprofundar o nosso Estado de Direito, mas de alguma forma julgo que o 25 de Abril, eu avalio o 25 de Abril como um momento importante, não pelo 25 de Abril, mas por aquilo que trouxe de novo para a sociedade. Em que altura da sua vida sentiu a necessidade de se filiar num partido e porquê? Essa questão é muito importante, sabe? Muito, muito importante. Com certeza que faz a pergunta porque a considera e eu considero muito importante também. Porque o modelo de sociedade em que vivemos é um modelo de sociedade organizado por grupos. Não estou a dizer que seja mau, mas é assim. Portanto, é bem assim. Porque as pessoas vivendo em grupo geralmente vivenciam e partilham contributos de cada um. Quem, como eu, enfim, numa fase já mais madura, estudou as áreas do comportamento, de vivência em sociedade, nas áreas da psicologia do comportamento, da psicologia do desenvolvimento, das áreas da sociologia, percebe o que estou a dizer. Portanto,
é bom que as pessoas participem. As pessoas realizam-se participando em grupo. Construímos a partir disso também chamadamente grupal, não é? Sim. Nos orienta depois nos comportamentos, nas nossas vivências. E, obviamente, quando os grupos são bons, melhor ainda, não é? Portanto, os grupos devem ser inclusivos e devem até provocar provocar o interesse nos outros, para a partilha, para a entrada para esses grupos. Mas concretamente a pergunta, desculpe, que me fez, tem a ver com essencialmente a minha própria necessidade. Bom, nós muitas vezes gostamos de participar, mas não sabemos como participar. E muitas vezes gostamos e queremos participar, mas não nos deixam participar, só nos deixam assistir. Bom, eu senti que para participar tinha que de facto estar de pleno direito. Não bastava eu andar ali na franja do interesse, na franja da organização, mas para ter uma participação mais ativa, para que pudesse também ter um contributo, com a minha opinião, a minha forma de estar, um contributo para o grupo, eu tinha de facto de fazer dele parte de pleno direito. Isto tinha que obviamente me filiar. Para ter uma voz, não é? Para ter uma voz. Isso é um apelo que até eu faço aos jovens, não é? Eu também fui muito crítico, eu sou bastante crítico, eu tenho uma mente muito crítica, também de mim, mas também dos outros, não é? É muito importante ser crítico, muito importante ter uma visão crítica, ter uma visão alternativa, não é? E devemos querer participar. E se para participar nos tivermos que filiar, a gente deve se filiar, seja em que organização for, filiar, associar, seja um partido, seja um clube de bairro, uma instituição social, enfim, isso acho que é muito relevante a filiação. Ainda que as organizações, isso depois é um outro problema, as organizações devem ou não devem criar critérios de privilégio em relação aos seus associados, em detrimento de outros que querem dar contributos. Bom, isto é uma questão que tem a ver com se essa organização vive em clausura, se essa organização tem lideranças ou direções mais fechadas para si, ou de facto têm uma atitude de permanente abertura e disponibilidade para a sociedade e então procuram ser inclusivos e aceitar, enfim, há várias formas de contribuir, portanto aceitar esses contributos, ainda que não sejam provenientes de pessoas, seus filiados. Mas isso é uma outra questão. Importante, mas é uma outra questão. Que significado teve na sua vida a passagem pelo Parlamento? Sim, isso é muito importante. A minha grande formação, se quisermos, para a vida das associações mais políticas, é melhor, não só para mim, a grande maioria dos dirigentes hoje de perfil nacional, muitos cargos de dirigentes, ministros e outros, todos eles tiveram participação na vida associativa de classe. Ou tiveram participação em associações. Isso é muito importante. Aprender a viver em grupo, a partilhar as coisas em grupo. E, de facto, eu tive uma grande escola de formação na minha vida associativa e também tive na vida dos sindicatos. Fui dirigente de um dos mais fortes sindicatos do país, da sua Comissão Executiva, com grandes responsabilidades, que é o Sindicato dos Bancários do Norte, que gera o SAMS, um sistema de saúde, mas gera muitas outras coisas, tem orçamentos maiores do que a maioria das câmaras do país, até uma coisa muito grande mesmo, e sempre bem gerida, e também estive no secretariado executivo no secretariado da UGT, portanto fiz parte do seu núcleo executivo, por assim dizer, da União Geral de Trabalhadores, e de muitas outras associações, e acabei por chegar a deputado. Já tinha sido candidato anteriormente. O meu objetivo não era de facto ser deputado, porque há muitos contributos para a sociedade, para a comunidade, sem ser deputado. No caso do meu partido, o CDS, porque por partido que eu fui deputado, cada um dos deputados trabalha muito, porque são menos, não têm tempo para se distraírem muito. Mas, claro, na Assembleia, sem querer aqui desconsiderar alguns deputados, mas há muitos deputados que passam pela Assembleia sem nunca abrirem a boca, muito menos ao nível das comissões de trabalho. Não estou-me a referir ao Parlamento, ao debate parlamentar.
Não, mesmo ao nível das comissões, porque os coordenadores depois não os deixam falar, não lhe dão espaço para isso. No meu caso, não. Eu cheguei a fazer parte de várias comissões de trabalho. Fui vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, por exemplo. Estive ligado às comissões de inquérito parlamentares daquela época. Gostei muito, obviamente, de ser deputado. Gostei essencialmente de ser deputado porque se percebe claramente que a Assembleia da República é, de facto, o centro nevrálgico não só do modelo legislativo, da organização do Estado, mas, essencialmente, é ali que se definem e que se decide a vida dos portugueses e confesso que nem sempre bem, mas de facto é um orgulho para mim ter sido deputado. E fui deputado muito à minha custa, confesso. E agradecendo, obviamente, aos eleitores que votaram em mim. Eu gostei de ser deputado, de facto. Mas posso lhe dizer uma coisa. Eu não sou homem de estar nos projetos e os abandonar. Não é essa a minha forma de estar. Mas ser deputado em Lisboa, com família no Porto e filhos a crescer, não é fácil. Não é? É a oportunidade de continuar em Lisboa. Enfim, eu sempre tive, de uma forma ou de outra, e podendo estar até mais envolvido na vida política e na vida partidária, melhor dizendo, mas houve um momento da minha vida que também tinha necessidade de dar uma atenção especial à minha família, que tinha os filhos a crescer. Se me permite só uma expressão popular, eu começava a sentir o síndrome, que é muito estudado, não é? O síndrome do imigrante na sua relação com a família. Ou seja, eu quando chegava ao fim de semana, já sentia que a família ia crescendo e entre eles, o meu lugar na mesa lá estava reservado, mas entre eles iam conversando, tomavam as decisões, quase que já, enfim, nem notavam que eu estava presente à mesa quando estava. Portanto, essa é uma preocupação que, de facto, que devemos ter. Eu sou adepto da família, dou um privilégio muito grande à relação em família e aquele era um momento também de eu dar uma atenção especial à família.